Doutora Domingo, Maria, tudo bom? tudo bem? E você? Tudo ótimo. Maravilha, prazer falar Primeiro, queria contigo. dizer que é uma honra ter você aqui na minha live recorrente de toda sexta para a Advocacia Fluminense. Você que eu estava falando aqui, ainda vou te apresentar oficialmente, mas falando que é um dos maiores nomes do Brasil nesse assunto, do Brasil não, do mundo, Ah, mas nesse obrigado, que assunto que isso. é tão relevante para toda a sociedade. Muito, muito obrigada por dispor do seu tempo para conversar conosco. É uma honra, de verdade. Fico extremamente lisonjeado de estar aqui com você hoje. Tá ótimo, obrigada. Pessoal, vou para advogados que lidam mais, né, na seara da análise de Hum. risco, segurança da informação, proteção de dados, cibersegurança. O nome do domingo é um nome muito comum para a gente, se não como par de trabalho, definitivamente como Hum. uma referência. Mas para os colegas que estão aqui para se inteirar do assunto, eu vou aqui falar para vocês só um pouquinho do que ele já fez, para vocês virem que assim, que eu o convidei efetivamente, porque eu acho que ele tem muito para dividir conosco, tá? O Domingo tem especialização, né? Ele atua efetivamente em mitigação do risco cibernético, combate aos crimes informáticos, montou células de perícia, investigação e inteligência em instituições financeiras e órgãos governamentais e treinou polícias por países assim bem tranquilos, né, para a gente falar. Brasil, Estados Unidos, Colômbia, Emirados Árabes, Arábia Saudita, enfim, é o nome, né, para a gente ter aqui com a gente. Ele também é fundador da primeira escola anti-cybercrimes do Brasil, que é a Ventura Academy, que definitivamente quem tem interesse em aprofundar mais os conhecimentos na área, e aqui, quando eu falei dessa live de hoje, eu coloquei em diversos grupos, convidei diversas pessoas que não só advogados, então assim, fica também o convite, uma ponte para que se especializem. E feita a devida apresentação do nosso convidado, a quem certamente de quem ele é e de tudo que ele já fez, mas para o momento, como a gente só tem uma hora com ele, não dá para perder muito tempo aqui rasgando a seda, né? Mas senão fica feio, senão fica feio. Mas, Domingo, eu fiz questão de te convidar, porque assim, esse cenário todo de isolamento social, antes de cada um de nós, a gente trabalhava em ambientes mais controlados, né, com os nossos empregadores, no caso do advogado, os sócios sêniores, né, as áreas todas controlando o tipo de acesso, o tipo de uso. A verdade é que a pandemia levou a gente para casa sem que nós, brasileiros, sejamos acostumados com educação digital, com uso seguro da internet. E aí a gente viu um boom dos golpes virtuais e pessoas das mais variadas classes, dos mais variados níveis acadêmicos, sendo vítimas de golpes virtuais. E aí o Brasil, até porque nós somos, de fato, um povo super conectado, mas ao mesmo tempo a gente é super conectado porque a gente é guerreiro, porque a nossa infraestrutura de internet está longe de ser das melhores do mundo, É verdade. né? Mas enfim, eu queria conversar com você sobre esses golpes, você que efetivamente é um profissional da área, o que você tem visto com maior frequência, quais as modalidades, enfim, vou deixar você dividir isso com a gente. Maria, é um grande prazer, obrigado aí pela introdução. Vamos lá, né? A gente precisa primeiro entender que, do outro lado, os adversários, né? A gente está falando de centenas de milhares de criminosos que também estão isolados nas suas residências, né? Estão lá confinados e, obviamente, tendem a buscar a adrenalina que eles usariam para gastar dinheiro, para viajar e etc. Agora eles colocam também multiplicando e escalando seus golpes criminosos. Então, o que a gente está acompanhando, né? E a minha atuação, eu tenho hoje uma empresa que atende amplamente, na grandíssima maioria, sei lá, 98% dos casos onde nós atuamos é no atendimento a pessoas jurídicas, empresas de grande e médio porte que sofrem incidentes cibernéticos e a gente ajuda, seja na investigação, na resposta a incidente, na perícia, ajudando os advogados principalmente a entender a extensão do dano. Mesmo assim,
por conta da escola, da Ventura Academy, a gente costuma agregar muito conteúdo e a gente é meio que censor, assim, como a gente está ajudando muito a polícia, inclusive, etc., a gente fica sabendo de golpes novos praticamente diariamente. E é uma coisa absurda como a criatividade desse pessoal que está, os bandidos que estão em casa aplicando esses golpes, isso aumenta. Veja, golpes novos foram criados e os antigos tá rolando um remake, né? O pessoal está conseguindo remasterizar os golpes antigos, né? Então, eu vou te contar alguns. Acho que a gente pode começar com 5. Selecionei 5 aqui para a gente conversar hoje. Nossa, de pronto você já tem 5 para jogar para a gente, assim. Ai, meu Deus, que medo! Num exercício de 3 minutos aqui que eu abri o Word, eu pensei assim, pô, que golpes que eu posso falar lá, né? Então, fui lembrando os que apareceram nos últimos dias, tá? Então vamos lá, acho que o mais comum de todos é a invasão de conta, vamos chamar isso de uma forma genérica, que é quando o adversário, então imagine qualquer tipo de cybercriminoso, consegue entrar na sua conta, e aí antigamente era conta internet banking, que o pessoal ficava bastante com medo disso, obviamente por conta das movimentações financeiras, né? Mas hoje em dia é interessante como eles criaram um modus operandi de entrar na conta dos comunicadores ou dos e-mails para usar as comunicações e abusar de uma relação de confiança. Exemplo, alguém entra no seu WhatsApp, por exemplo, que é o mais comum de todos, né? Entrar no WhatsApp de outra pessoa, vê os grupos onde essa pessoa está e a partir daqueles grupos, pega todos os componentes daqueles grupos e manda mensagem, por exemplo, oi amiga, tudo bem e tal? Olha, eu estou numa situação difícil, eu preciso... E aí, assim, as histórias são as mais variadas. Meu pai pegou coronavírus, a gente precisa pagar um despachante para conseguir uma vaga de UTI, até isso eles estão usando, obviamente, né? Eu preciso pagar um empréstimo, estou com um irmão sequestrado, tem todas as histórias possíveis, mas usando o teu número de telefone, ou o teu e-mail, ou o teu perfil do Facebook. Então, eles estão invadindo as contas das pessoas para abusar da relação de confiança com outras pessoas, para fazer essas outras pessoas transferirem dinheiro para a conta de um laranja. Então, me manda, por exemplo, R$ 700 nessa conta, olha, manda R$ 900 nessa conta, amanhã eu te devolvo. E óbvio, né? Tenho certeza que tanto eu, você, nós temos amigos próximos, que se a gente não ligar para perguntar, cara, você está em apuros mesmo? Óbvio que eu te ajudo, você é meu amigo, né? E isso é uma coisa que está acontecendo diariamente. Então, assim, cuidado com, acho que essa primeira mensagem, né? Desconfie duplamente quando seus amigos estão em apuros, que mandam mensagem do WhatsApp, ou mensagem no Telegram, ou e-mail, ou mensagem no Facebook. Instagram também, no Instagram estão fazendo isso bastante. Então tem que tomar cuidado, porque seja com quem tem a conta, mas e aí o mais interessante de tudo, Maria, veja, óbvio, né? Quem tem a conta invadida é vítima? Claro que sim, mas mais vítima ainda é quem tem que mandar o dinheiro que não recupera lá a transação financeira, né? Então é interessante isso. Estamos falando de duas vítimas, você e os teus amigos. Você acaba vitimizando mais os teus amigos do que você mesmo, né? Em termos principalmente de pecuniários, né? Esse é um conjunto. Segundo caso, esses sites de compras, o comércio eletrônico explodiu em relação, obviamente, a antes, porque o comércio presencial é praticamente inexistente, né? Então, por conta disso, os sites famosos de comércio eletrônico que tinham... Sabe quando você vai comprar uma televisão de 75 polegadas e de repente você vê lá o preço a R$ 2.500? Você fala, nossa, é um site novo. E aí esses sites tipo xptoimportadosdachina.com.br tá cheio disso agora, cheio. Porque o pessoal está começando... O pessoal tem tempo livre, está lá olhando na internet, aparece uma promoção, e eu queria fazer um adendo. Quando é que você vai imaginar que o grupo de criminosos vai começar a investir em propaganda, investir dinheiro em propaganda de Google, Facebook, etc. Eles estão fazendo anúncios patrocinados. Percebe? Então ele paga, ele cria um site falso, xptoimportadosdachina.com.br. Aí ele vai lá e faz um anúncio no Google, ele contrata o AdWords, para quando alguém pesquisar lá TV 75 polegadas, aparece ele como primeiro. TV, e aí a TV custa 5, 6 mil reais por aí, e aparece o dele a 2.500 logo no anúncio.
Então, ele ainda... E domingo, uma coisa que eu advoguei muitos anos para um grande player do varejo eletrônico, e uma das coisas que eu mais observava é que as pessoas que mais caem nos golpes são as mais desatentas. E às vezes aqui, sem querer fazer um juízo de valor, enfim, ou de querer culpar a própria vítima, mas às vezes, por exemplo, se o valor médio de mercado de um item é 5.000, eu não posso vir um anúncio ou receber um e-mail dizendo que ele custa 1.000, 1.000 e pouco, só para pagamento no boleto e achar que isso é normal. Porque, veja, por essa dinâmica... Né? Fica até estranho. Estranho. Eu até aprendi, eu com os advogados, eu trabalho com advogado diariamente, aprendi com vocês que tem até a questão da responsabilidade objetiva, certo, doutora? Sim, sim. E nesse caso é uma excludente da força vinculante da oferta, porque é o chamado preço vil, não é? É um erro grosseiro. Aliás, não é um erro, a questão do preço vil, efetivamente, não é natural que esse item seja comercializado a esse valor. Se fosse um erro da plataforma, seria efetivamente um erro vil e já seria uma exceção à força vinculante. Mas no caso do golpe, torna-se ainda pior, porque, às vezes, na ânsia de oferir aquela vantagem, o consumidor abre mão de um comportamento minimamente seguro em relação a ele mesmo. Exato. E efetua essa compra e depois ainda fica com raiva, porque não recebeu. A gente vê, às vezes, os phishings, enfim, coisas que você que vai falar, não eu, mas porque as pessoas não têm o mínimo de cuidado, de atenção, e a gente fala o tempo todo, não tem almoço grátis. E agora você ainda está me trazendo um dado que eu ainda não tinha parado para observar, que eles estão patrocinando anúncios. Eles estão investindo. Se a gente olhar, estão investindo. É um negócio. Claro, né? Claro. E aí eu já conecto esse caso, doutora, com uma outra categoria que está ligada em termos de modus operandi, mas com outra vitimologia. Estávamos falando dos consumidores, certo? Ou seja, o consumidor quer comprar alguma coisa e acaba caindo no golpe de comprar de um site falso. Mas tem toda uma categoria de outro tipo de vítima, que é o investidor. Então vamos imaginar, olha o momento. Tem um monte de gente que que tem recurso para investir, que está vendo que a Selic caiu a 2,25 agora, que está vendo que não tem muito investimento pagando bem, etc., no cenário econômico do país, está em casa com mais tempo livre que antes e começa a procurar oportunidade. É natural isso. E aí tem alguns sites, exemplo, que pega muita gente, site de leilão de carro. Então aparece lá um site com o nome de uma grande empresa que já é conhecida nessa área de automotiva, enfim, né? Sites de aluguel de carro, principalmente, mas que tem lá o seu segmento de seminovos e eles criam lá o leilão com a marca tal.com.br, mas aí faz uma pequena alteração no nome do domínio, a gente numa leitura desatenta não percebe, né? E aí as pessoas entram nesse site e também investem em propaganda de anúncios, etc. E aí você tem um carro que no leilão, tá, sei lá, por exemplo, está sendo leiloado, o lance atual é, sei lá, 60 mil reais, ele consegue, naquele momento aparece um anúncio dizendo, olha, faz aqui o lance por 15 mil que você vai conseguir, um robozinho ajudando, a pessoa faz o lance por 15, custa 60, e nesse momento aparece um atendimento via WhatsApp dizendo, olha, parabéns, você ganhou um leilão, agora para você poder vir aqui no pátio, você precisa depositar nessa conta da Caixa Econômica Federal lá de Paraupebas, né? de depositar os 15 mil reais. Então, assim, esses são os investidores não tão sofisticados, mas tem site para pegar, inclusive, investidor mais sofisticado, acredite se quiser, vendendo commodities. Quer comprar um navio cheio de açúcar da África, está custando a metade do dinheiro, só hoje. Mesma coisa. E aí os volumes é tipo 150, 250 mil dólares, que a pessoa ainda manda via wire transfer para fora do país, esses são bem mais sofisticados, mas estão acontecendo, perceba? Então, esses pegam a vítima um pouco maior, né? Não pega lá as formiguinhas, né, da televisão e tal, mas
o coelhinho lá do carro, mas pega os elefantes dos que compram as commodities e tal. Então, isso também estou sabendo de casos assim. Vou falar de um quarto tipo de ataque que pega, inclusive, vou chamar assim, quem está numa situação econômica mais frágil, uma situação financeira mais frágil, que são as pessoas que estão passando por dificuldades financeiras e automaticamente pesquisam na internet por empréstimos, créditos e etc. Então, tem aqueles sites falsos que estão justamente anunciando com a temática da pandemia, e os anúncios são: perdeu o seu emprego, não conseguiu o auxílio emergencial, todas essas mini propostas de valor, dizendo: olha, conquiste o seu empréstimo aqui com a gente empréstimo para negativados, tem várias coisas que eles anunciam, e aí a pessoa, tudo que tem, e eles se passam por o nome de uma instituição financeira de médio porte, normalmente, eles já não estão usando mais os principais bancos, porque sabem que os principais bancos ficam em cima, contendo isso, tem equipes de centenas de pessoas fazendo a contenção, tirando esses sites do ar e tal. Então, eles vão lá no Tier 2, Tier 3, bancos de médio porte, financeiras do médio porte principalmente, e aí usam o nome dessas financeiras, que são bastante conhecidas, a gente conhece, se falar o nome aqui, a gente vai associar. associar. E acho que nesse momento também até o boom das fintechs, né? Porque às vezes, mesmo que seja um nome que não seja muito conhecido no mercado, Perfeito. A pessoa imagina, não, isso aqui deve ser novo, ele está com essa condição exatamente porque está entrando no mercado. É isso. Se o pessoal sabe dessa movimentação toda de startups que captam investimentos, se associam a instituições financeiras, rapidamente já estão dentro do sistema financeiro nacional, perfeita, nessa linha mesmo. E aí eles usam toda essa marca, então usam indevidamente a marca dessas empresas e tem lá um número de WhatsApp, sei lá, um DDD 87, um DDD 20, sei lá o que também, e colocam lá, por exemplo, olha, fale com a gente está no atendimento 24 horas, e as pessoas... E aí a grande sacada é, a pessoa precisa de um crédito de 3, 4, 5 mil reais, eles pedem alguns documentos tal qual uma financeira pediria, já abro um parênteses aqui, obviamente, da fragilidade das pessoas mandarem esses documentos sem saber direito para quem estão mandando, e aí tem toda a exposição dos nossos dados pessoais. Em época de proteção de dados, é importante a gente trazer isso à tona também, mas no fim do dia, o grande objetivo não é nem tanto monetizar. Esses dados todos vão virar matéria-prima para outros golpes, né? Mas o que eles falam naquele momento é: parabéns, o seu empréstimo foi aprovado, tem uma taxa de abertura de crédito de R$700. Se você depositar aqui nessa conta, a gente amanhã te libera o recurso de 8 mil, 9 mil, 10 mil. E óbvio que a pessoa que já está fragilizada faz das tripas coração, consegue juntar os 600, R$700, deposita e depois aquele número de WhatsApp simplesmente para de responder. E esses golpes, eles costumam durar tipo 2, 3 semanas, eles fecham o site e tal. Então, enquanto eles vão aplicando o golpe, já tem a equipe de desenvolvimento criando outro site, conseguindo outro número de WhatsApp e tal, e aí eles desligam o site WhatsApp, ligam outro site, outro WhatsApp atrelado a outra instituição financeira e vão fazendo isso de forma cíclica. É impressionante. Isso está acontecendo bastante também. E em quinto lugar... Deixa eu só falar, enquanto você falava isso, antes de você ir para o quinto, claro. Você me fez lembrar um golpe bem antigo. Os mais antigos que estiverem aqui conosco vão lembrar, que era uma pessoa simulando que não estava bem com bilhete de loteria perto de uma lotérica. Sim. Porque assim, se a gente olhar a dinâmica, na verdade é uma sofisticação do que esses espíritos sem luz já faziam há muito tempo. E aí, não, olha, eu ganhei na loteria, mas não posso me dar 100, 200 reais. Parece pouco, mas às vezes a pessoa na ânsia por caramba, é um bilhete premiado. A pessoa que cai nesse golpe não deposita aqui, poxa, 700 reais para abrir um crédito se eu preciso de 3, 4 mil, mas eles jogam exatamente com a emoção, né? E agora eu acho que o solo está muito fértil, porque está todo mundo muito abalado. Eu brinco e nas lives anteriores eu brinco sempre, falo com os amigos, eu falo, gente, quem está normal nessa época, quem diz estou bem, precisa de um médico, porque não tem como estar todo mundo bem. A gente está preocupado com o mercado, a gente está preocupado com família, a gente está preocupado em não adoecer. E isso tudo faz com que a gente tenha vários focos de atenção
e é o momento que o criminoso se aproveita. Porque aí você não observa que um domínio, às vezes, de uma instituição financeira está lá .com, não é .br, então não está hospedado aqui. As pessoas não conhecem a ferramenta Ruiz para entender onde é que esse site está. Então as pessoas vão indo num efeito manada e fomentando uma economia paralela, né? E eu queria até trazer esse ponto, porque da época do bilhete premiado para a época que a gente vive hoje, tem outra questão importante, psicológica, que a gente precisa abordar nesse momento, que é a gente já vive numa cultura que quando nós somos abordados por alguém, exemplo, você está na rua e alguém chega, pergunta qual é o seu nome, a gente já está meio que assim calejado, né, de saber o que essa pessoa quer comigo e tal, sabe? Então, nós éramos antigamente abordados. Agora, principalmente nessa época da pandemia, que está todo mundo em casa e tal, a partir do momento que nós ativamente vamos procurar alguma coisa, usamos um mecanismo de busca e tal, a gente está com a guarda mais baixa. Então, eu procurei, por exemplo, leilão de carro, sei lá o quê, apareceu o anúncio, eu não estou nem pensando que vou ser vítima de um golpe, porque sou eu que estou procurando o negócio, percebe? Então, isso mudou, quando a gente fala da questão da dinâmica, acho muito importante você ter colocado isso, porque isso pega as pessoas de uma maneira bastante de calça curta, assim, sabe? Então é importante não pode ficar com a guarda baixa, mesmo com as pessoas, enfim, óbvio, né? Nós somos esclarecidos, nós estudamos e tal, você citou muito bem o Ruiz e tal, mas acho que é muito do nosso dever falar para os familiares, falar para as pessoas que não têm esse conhecimento, principalmente, de que existe um conjunto mínimo de boas práticas, né? As próprias financeiras que falavam, esses sites todos, né? Pô, uma simples busca no Reclame Aqui já ajudaria demais a saber se aquele site é um site de golpe ou não e tal, sabe? Então, isso por si só são pequenas boas práticas, a gente pode até repassar no detalhe depois, mas é importante que todo mundo esteja alerta e atento com relação a isso. Vou finalizar com o quinto caso, se você me permitir, que é os dados sensíveis, e isso assim, tem acontecido cada vez mais. Se o bandido não consegue arrancar dinheiro direto de todas essas formas que nós estávamos falando, e existem várias formas criativas que eles conseguem para isso, o que eles fazem, né? Tá, não consegui fazer com que os amigos da Maria transfiram dinheiro para mim, não consegui fazer com que a Maria compre no meu site de comércio eletrônico falso e tal, mas obtive acesso ao iCloud da doutora Maria, ao iCloud do Montanaro, ou ao Google Fotos da Maria do Montanaro, enfim, fotos que a gente não quer que outras pessoas tenham acesso, declarações de imposto de renda, recibos de acordo, principalmente para os advogados, né? Ainda mais pelo dever que vocês têm de guardar os dados, né, dos seus clientes e tal. E eu tenho colegas advogados que já precisaram da nossa ajuda porque estavam sendo extorquidos. E aí vem a grande questão. Então, esses bandidos conseguem acesso a dados que não interessam ao proprietário daqueles dados, que venham a público, que venham a vazar, né? Ele faz um acesso não autorizado, e aí as formas existem inúmeras, uma senha fraca que você use, atenção, porque o maior modus operandi deles hoje é a reutilização de senha de algum serviço que foi hackeado. Exemplo, você usa lá uma senha no seu Dropbox. Legal, seu e-mail e sua senha para deixar, e aí você deixa arquivos, petições, fotos, coisas que você não quer que vaze, você deixou lá no teu Dropbox. 2 anos atrás, você estava navegando na internet, encontrou um site de mandar cartão postal para a sua familiar que está lá na Rússia. Aí você entrou lá e usou o mesmo e-mail e a mesma senha que você usa no Dropbox. Esse site do cartão postal da Rússia e tal vai ser hackeado como milhares de outros websites são hackeados todos os dias. E o que esses bandidos fazem? Eles conseguem quebrar essas senhas, descobrir qual é a senha, porque eles não adotam as melhores práticas de segurança, esses sites no caso, né? E aí eles começam a procurar na internet todo e qualquer serviço onde eles consigam entrar com aquele usuário e aquela senha. Portanto, aquele teu e-mail e aquela tua senha. De repente você... E nesse tipo de
a gente chama desse tipo de ataque de spraying, né? Tipo, eles varrem tudo que eles conseguirem, né? E aí o alvo não é você, é qualquer pessoa que percebe. E aí, a partir daquele momento, eles começam a fazer extorsão. O que a gente tem de cliente que é extorquido, infelizmente, por quê? Porque com a internet existe uma camada de anonimato enorme. Então eles usam esses meios mais comuns, VPN, ProtonMail, Tutanota, uma série de canais que vão proteger a identidade desses bandidos. De uma hora para outra viram extorsionistas. E aí, por mais que a gente sabe, né? Infelizmente a polícia não tem vazão, condições de tocar tudo isso, às vezes não tem nem interesse a depender do Estado, a gente sabe disso, né? Então, esse é o tipo de coisa que, infelizmente, as empresas, as pessoas físicas ficam na mão. Então, cabe a nós mesmos, tal qual nós fazemos com a nossa segurança física na rua, ficarmos espertos e não reutilizar as senhas, colocar o segundo fator de autenticação. Se a gente deixar esses bandidos terem acesso aos nossos dados sensíveis, você pode ter certeza que a gente vai ser vítima de extorsão a qualquer momento. E Domingos, enquanto você falava, eu estava pensando aqui, porque tem muita gente que está aqui com a gente, que essa nossa temática é muito nova, escuta numa reportagem de TV, mas a gente que eventualmente é ouvido pelos veículos de comunicação, você certamente já passou por isso, eu já passei por isso, a gente explica tudo o aspecto pedagógico e quando vai para o ar, porque a questão do interesse do veículo, o que vai não agrega tanto para as pessoas, no sentido de alertar. Verdade. Mas, assim, aqui com a gente, hoje certamente tem pessoas que têm contato com esse tema por mídia. E aí, quando a gente fala assim, o criminoso tem o acesso, é importante que as pessoas entendam que isso tudo é por engenharia, por machine learning, por robôs. Não é aquela coisa, o cara não fica ali, pega o meu CPF, joga no Google e fica fazendo uma busca, né? A gente, tem gente que fala, nossa, mas fala-se tanto em golpes, essas coisas eu não vejo no Google. É porque, assim, aquela imagem, né, que todo mundo, quando fala na Deep Web, usa, né, que é o iceberg, tá aqui a internet, que é o que você vê, e tá aqui a Deep Web, é importante que a gente... ai, meu Deus, demonstre, e principalmente você, que é efetivamente o nome do tema, para que as pessoas entendam isso, que a gente não está falando aqui de uma bugada, a gente está falando de toda uma rede que está dentro de um território da internet, que às vezes, tanto como você bem sinalizou, por falta de interesse dos estados, e aí é importante também dizer que não é nem uma realidade brasileira, que nós temos ali pelo leste europeu, né, regiões que são mundialmente conhecidas, né? Fala-se muito que com a dissolução da União Soviética e com o excesso de gente qualificada e falta de mercado para absorção dessa mão de obra, ali virou um grande hub de exportação de malware para o mundo. Principalmente é importante Romênia, falar isso. Romênia, Moldova, Ucrânia, o que tem de hacker lá, criminoso, cracker, né? Enfim, cybercriminosos, né? É impressionante, com certeza, tem toda a razão. Caramba, não, e assim, e o que você... Quer dizer, não é o quê? Você concorda que no aspecto... A gente tem aí com as discussões de vigência ou não vigência, mas, enfim, felizmente, o Brasil passa, né, com a LGPD a integrar aí uma política melhor no tratamento dos dados, embora aqui no Brasil a Constituição, já desde 88, já traga a proteção da privacidade, mas a dinamização das relações, o boom de internet... eu confesso a você que eu vejo muito também na LGPD uma força para o combate a esse tipo de situação. Não é? Tudo bem que muitas vezes, como você chamou a atenção, a desatenção e o fato da pessoa acabar sendo guiada por algo que ela pesquisou e aí, portanto, ela não malda, que uma coisa eu, do nada, abro a minha caixa de e-mail e tem um convite para eu atualizar um cadastro de uma plataforma que eu nunca utilizei, de um serviço que eu nunca comprei. Outra coisa é eu fazer uma compra ontem numa rede de varejo e hoje eu recebi um e-mail, atualize seus dados. Talvez se eu não olhar o domínio,
se eu não prestar atenção que do lado do nome daquele varejista tem um númerozinho para desconfigurar, vou achar o que é natural, vou preencher. Então, acho que a gente começa no Brasil a ter mecanismos legais que começam a fomentar um comportamento mais responsável, né? Eu acho que é perfeito, e eu concordo, e eu acho que é um movimento natural. Os carros, não era todo mundo que tinha acesso a um carro antigamente, né? E aí todo mundo, o carro de repente, o Brasil teve uma oferta de crédito muito grande, os brasileiros começaram a contrair créditos, financiamentos, todo tipo de classe social podia comprar carro, um monte de carro veio para a rua, carros com motores poderosos, e a maioria das pessoas saía sem o cinto de segurança, né? Então, e aí os acidentes aconteciam, pô, e é o momento que nós estamos hoje, os incidentes acontecendo dia após dia, os vazamentos, os prejuízos e tal. Hoje se fala de 3 a 6 trilhões de dólares que se perde no mundo da economia, se subtrai da economia legítima global, de 3 a 6 trilhões de dólares, por conta de cybercrime. É um problema maior que o tráfico de drogas. É um problema maior, economicamente falando, do que terrorismo. Então, poxa, em algum momento o Estado tem que se posicionar. Então é um negócio LGPD, CCPA, GDPR, eu faço um paralelo com a questão do cinto de segurança. Então, assim, cada vez mais, e aí as empresas, né, são itens obrigatórios, né? Tem que sair de fábrica com o airbag, perceba, o airbag, o cinto de segurança, o extintor, eles não vão prevenir que o acidente aconteça, né? Eles vão mitigar o impacto depois que aquele risco se materialize. Da mesma forma, eu acho que sim, o Estado tem que se posicionar nesse sentido, para que a gente tenha condições de que os nossos dados sejam bem cuidados e, enfim, respeitados pelas empresas. Bônus e ônus, né? Se os dados são o novo petróleo e as empresas estão ganhando tanto dinheiro com isso, aumentando a sua eficiência operacional por conta de inovação e dando mais retorno para o acionista, eu acho que também tem que ter o ônus de aplicar medidas de segurança, de controle, governança. Certamente isso precisa acontecer. Enquanto você falava também, eu estava lembrando aqui, agora me parece que diminuiu um pouco, mas a questão do ransomware, que era algo que acontecia muito com contadores, com advogados. A gente teve alguns casos bem emblemáticos, né, que foram de órgãos públicos, mas no dia a dia do advogado, por exemplo, que a gente está tudo ali no computador, a nossa vida, as peças, a vida de cliente, de repente o advogado que lida com assuntos sensíveis, por exemplo, direito de família, que às vezes tem coisas do arco da velha que não podem desaparecer, e o advogado, por descuido, acaba caindo no ransomware. E aqui também eu vi uma pergunta, e que enquanto passava aqui a rolagem, queria te perguntar, queria te pedir para a gente falar um pouquinho de ransomware e um pouquinho, uma advogada perguntou se é possível a tentativa de golpes para fins de sorteio, alguma coisa relacionada a sorteio. E eu, assim, é um dos veículos, né, que eles usam para tentar maior acesso. Mas o que você tem para dividir com a gente disso? Bom, duas coisas então, né? O ransomware certamente foi um problema global muito grande. E assim, a gente está bem próximo a ter aí algumas novas estatísticas por conta da pandemia. Vários fabricantes de tecnologia, várias empresas estão fazendo esses estudos. Eu vou te dizer, eu não estou estudando isso, eu estou recebendo ligação dia após dia de empresas atrás de empresas que estão sofrendo com ransomware. E é impressionante. A curva está explodindo de novo. Por quê? Porque as empresas estavam um pouco mais fechadas num conceito que eles chamam de perímetro, né? Então tem lá mais ou menos desenhado o perímetro e tal, e por conta da pandemia e o home office forçado, eles foram obrigados a abrir as portas ou abrir um número grande de portas que antigamente não estavam abertas. Óbvio que a gente não vai entrar no Techniquez agora, mas só para ficar claro, várias áreas dentro da empresa que nunca tinham trabalhado de home office foram trabalhar obrigatoriamente de home office, né? Então, é o acesso remoto que antes não tinha, é o treinamento que essa pessoa nunca tinha recebido sobre
phishing, por exemplo, porque dentro da empresa essa pessoa não podia nem receber e-mail, tem várias áreas que são restritas nesse sentido, né? E de repente essa pessoa Sim. está usando o computador dela, da casa dela, que não tem segurança nenhuma. O computador já não tem nada de segurança lá como tecnologia. Como o processo-chefe dela não está lá para ver o que ela está fazendo. Não tem nem a supervisão, né? O oversight, sabe? Que o chefe que anda na sala ou a chefe que anda na sala Dá uma olhadinha, né? você sente se tem alguma coisa errada rolando, alguma coisa no ar e tal. Isso também se perdeu. E aí a pessoa não tem o treinamento. Isso aí é uma combinação bombástica mesmo, sabe? Não está alerta, tal. Então assim, ransomware pegou muitas grandes empresas, acredite se quiser. Óbvio que eu não posso falar dos casos que a gente trabalha, Não, claro. mas assim, é um negócio que nós passamos muitas e muitas madrugadas ocupados nessa pandemia, Maria. Então assim, ransomware explodiu. Cuidado com isso, porque estão aparecendo, inclusive, ransomwares novos, que são mais nocivos do que os antigos, do ponto de vista de tamanho do dano que eles podem causar. Tá? Sobre a questão do sorteio, né? Veja, tá todo mundo em casa, prestando atenção, qual que é a próxima notícia do dia, né? A gente está lá ligado nos canais de notícias, quanta gente está morrendo, está subindo a curva, está fechando, está abaixando a curva, vai abrir o comércio, não abre o comércio, volta a trabalhar, não volta a trabalhar, quantas horas e tal. Aí aparece um sorteio de uma BMW, sabe? Pega a gente desapercebido, né? Então, esses golpes de sorteio também vi alguns nesse sentido. E aí, para quem perguntou, eu queria soltar um alerta também. Tem alguns sites que estão exigindo você instalar um software no seu computador para você poder participar do sorteio. Tá? Se você fizer isso, o seu computador começa a fazer parte de uma rede de zumbis, a gente chama isso de botnet, e o seu computador, sem você saber, vai começar a participar de ataques contra outras redes de computadores. Ele pode pegar dados que você tenha nesse computador, até conversas de WhatsApp, se você usa o WhatsApp Web, por exemplo. Cuidado com essas coisas, porque ou você vai ser vítima de extorsão, ou vão utilizar as suas conversas com seus amigos para tentar, como falamos no começo da live, né, para subtrair dinheiro dos seus amigos, ou, no mínimo, vão usar o seu computador para fazer ataques de larga escala. Imagina, ter até conteúdo de pedofilia lá e tal. Imagina tomar uma busca e apreensão da Polícia Federal. Tem que tomar cuidado. Só um clique pode te vulnerabilizar de todas essas formas aí. Eu te confesso que na hora que você falou, a associação que eu fiz foi exatamente com pedofilia, né? Porque a Polícia Federal brasileira tem um trabalho incrível, né? De mineração, de acompanhamento. A gente tem uma tecnologia bancária super avançada, das melhores do mundo. E nesse aspecto de investigação, a Polícia Federal dá um show. E a gente correu o risco de aparecer no Jornal Nacional tapando o rosto sem saber de nada, só porque deu um clique. Não, Deus me livre. E eu estava vendo aqui também, antes da nossa conversa, porque assim, a pandemia, ela, como você já falou, como a gente já está, enfim, já está até às vezes cansando um pouco quando a gente fala muito em pandemia, mas não dá para não falar. Tem uns assuntos que ficam muito em alta, por exemplo, auxílio emergencial. A gente tem uma grande parcela da população brasileira, né, que precisa se socorrer do auxílio, e a gente começou a ver também um monte de fraude envolvendo isso, um monte de aplicativos, até nas lojas, na Apple Store um pouco menos, mas a gente tem notícias até da loja do Android, enfim, comercializando ou permitindo download de aplicativos que não eram da Caixa e coletando dados. E assim, de pessoas extremamente simples. Aí a gente pensa, mas por que isso? Porque talvez, o que o fraudador vai fazer com essa informação? Vai tirar o auxílio emergencial no teu lugar. Então Exatamente. Para ele, tanto veja, esse é o trabalho dele. Então, se ele vai usar a pandemia, se ele vai usar o desemprego, a história de cobertura para a prática disso que nós conhecemos muito bem, que se chama engenharia social, né? Ou seja, a história de cobertura que ele vai usar, tanto faz para ele não está nem emocionalmente envolvido, ele não tem dó. É o trabalho dele dar o golpe nos outros.
Então, obviamente, ele vai inventar qualquer história nesse sentido. Imagina, tem o pessoal lá de dentro da cadeia que está falando com os senhores de 90, 100 anos de idade, dizendo, olha, estou aqui com a sua neta, estou aqui com o seu neto, etc. Esse pessoal não liga. Né? É da índole deles, infelizmente. Né? Tem gente assim no mundo, fazer o quê? Mas esse pessoal está lá usando isso para retirar os R$ 600 ou 500, não sei quanto vai ser daqui para frente, mas para tirar esse montante de grana, por menor que seja, e eles fazem isso de forma pulverizada. Ou seja, tem bandido que está focado em empresas para tirar muitos milhões de uma empresa só, e tem bandido que está focado em milhares de pessoas a R$ 600 cada um. São só estratégias, modelos de negócio diferentes. É. E, Domingo, para quem tiver interesse em entender mais sobre isso, qual caminho assim que você recomenda por antes de chegar na aventura? Porque aí, para chegar lá, é importante também, imagino, que a pessoa tenha alguma noção. Como é que a gente se defende? O que é importante observar? O advogado, o que é importante ele observar na tratativa com o cliente? Enfim, o que você nos recomenda? Eu, assim, sem parecer que é uma coisa muito surreal, eu recomendo que o advogado, e eu falo isso muito nas minhas aulas, tente sujar um pouco as mãos, né? É como se se o mecânico dissesse para mim, porque eu particularmente não entendo muito de carro, mas o mecânico pode dizer para mim, você precisa sujar as mãos aqui, mexer no motor, você vai entender como funciona e etc. e tal. Então eu faço um paralelo disso na questão da segurança da informação. A gente precisa, no mínimo, conhecer como um computador funciona, e não do ponto de vista de usuário, mas ou seja, de quem vai e senta para fazer uma petição, etc., mas tentar um mínimo, né? E aí pode instalar um sistema operacional Linux, que te dá um pouco mais de intimidade com aquele dispositivo que você está utilizando. Você pode fazer alguns cursos básicos de segurança da informação, e eu sei que tem muitos conteúdos que são bastante desestimulantes logo no começo. É que nem quando eu fui começar a ler também sobre lei, as primeiras vezes que eu entrei lá no planalto.gov, lá e apareceu o texto da lei, eu fechava em 5 segundos, tipo, a primeira frase já me perdia, sabe? Então, certamente isso é muito do que a gente tenta fazer na Aventura Academy, né? A gente tenta montar o conteúdo de acordo com o público que a gente precisa angariar. Então, objetivamente falando, tem muito material bom e de graça na internet para ver, para ler, para assistir. Tá? Então, procure principalmente coisas do CERT-BR, né? CERT.br, muito importante. Só lá já é um grande o Comitê Gestor da Internet, tem lá o CERT.br, vai ter coisa muito importante, muito interessante. Leia, por exemplo, o US CERT. Depois, quem tiver interessado, mas é US-CERT, é material em inglês, mas é o que está acontecendo no resto do mundo também. Então, são algumas coisas que eu acho que dá para começar a angariar de conteúdo, mas eu nunca desestimulo a tentar, sabe, passar um dia lá tentando instalar o Linux, entende como funciona um pouco mais de perto a máquina, configura lá um Wi-Fi, sem chamar a pessoa da TI, sabe, entendendo por que conecta aqui, por que conecta ali, como é que funciona um tráfego de pacotes e tal. É um tipo de coisa que seria muito interessante para, principalmente, o público aí, os operadores do direito, os nossos amigos advogados. Ótimo. E Domingo, e para quem está aqui com a gente e tem interesse em começar o caminho de proteção de dados, não só para se autoconformar e para se culturar desse novo formato em que a gente privilegia a proteção de dados, o que você recomenda? Porque a gente começa, eu particularmente trabalho com isso, mas tem muita gente que está aqui com a gente que às vezes fala, poxa, eu quero fazer, meu cliente está me pedindo, por onde eu começo? Porque eu lembro que eu comecei a estudar proteção de dados na época do mestrado, ainda era só GDPR, quando veio, né, a gente emplacou no movimento mundial, muito advogado reclamava, é uma lei muito técnica, tem muita coisa técnica, não é um core efetivamente legal. Então, muitas vezes o advogado vai ler ali a parte que é efetivamente legal, ok,
e quando entram em coisas mais que vão mais para o lado da família 27.000, da ISO e tudo, ele já fica, caramba, mas isso aqui... Que nós, advogados, muitas vezes, a advocacia mais tradicional, ela está muito próxima de você resolver o problema. A advocacia de hoje, ligada às novas telecomunicações, mídia, tecnologia, a gente trabalha muito com a perspectiva da mitigação do risco, né? Então, a gente não espera aquilo se tornar um passivo judicial para a gente tratar. A gente avalia a operação, analisa o risco, estabelece uma matriz de risco e vai trabalhar. Então, como é que você vê isso? Que dicas você dá para esse advogado? Além dos livros que você participa, que eu tenho todos, Que bom. Como é que você orienta esse colega a entrar nesse mercado? Eu tenho uma dica bastante prática que eu tenho dado a alguns colegas advogados aí que eles têm gostado bastante, é bastante chocante até, mas para quem trabalha no jurídico interno de muitas empresas, experimente trabalhar 1, 2 semanas dentro da cozinha da área de segurança da informação. Vai ser transformador, sabe? Senta lá na baia, pede lá para sentar lá da baia do lado de um analista de segurança, viva o dia a dia desse pessoal da área de segurança. Porque tem muitas coisas ali que precisam até ser absorvidas por osmose, né? Terminologias, né? Você, Maria, já é especialista no assunto, mas tem muito advogado, por exemplo, que a gente fala, por exemplo, evidência digital. Tá claro para a gente e tal, mas pô, qual é a grande diferença de uma evidência digital e uma evidência documental? Tipo um print de WhatsApp, é uma evidência digital ou não? Mas por quê? Porque não é um conjunto de bytes. Como assim, sabe? Então, tipo... O hash, qual é o hash do... Exatamente, exatamente. Então, assim, para quem quer é uma abordagem de imersão, né? Então, vá trabalhar algumas semanas lá dentro do... E aí, se você tiver um cliente que está te contratando para fazer uma avaliação de contratos, por exemplo, frente às obrigações da LGPD, sem problema também, vá lá trabalhar junto com o pessoal e entenda o que acontece no dia a dia, porque eu garanto que dentro dessa cozinha, no dia a dia, eles tratam muitos problemas que o jurídico não sabe. Existe um gap gigantesco entre o dia a dia dos problemas que são tratados aqui dentro da área de TI, segurança da informação, a área de resposta a incidentes e tal, e o jurídico. Tudo, e já aviso logo de cara, vai surtar, assim, logo nos primeiros dias, parece que tudo é alerta vermelho e tudo vai acabar o mundo. Mas é exatamente nesse primeiro tratamento de choque que começa a entender o que é um incidente grave, um incidente médio, o que é um falso positivo, o que o antivírus faz, por que ele funciona, por que ele não funciona, sabe? Tudo isso é muito importante para quem agora quer trabalhar com proteção de dados. Então essa é uma dica que eu sei que está funcionando, porque tem alguns colegas que depois de terem passado nas minhas aulas e feito isso, estão dizendo, nossa, agora eu entendo tudo tão mais fácil, sabe? Então isso... E é grátis, sabe? É imersão. É porque nós, advogados, eu acho que às vezes grande parte de nós tem uma dificuldade em ver as coisas de uma forma muito prática, né? O profissional da SI, da TI, ele é um profissional de uma outra ciência, uma outra área do saber, então é tudo muito mais pragmático, objetivo. O advogado não, para a gente tudo depende, aí a gente recebe às vezes uma informação de um incidente, a gente quer devagar, pode ser isso, pode ser aquilo. Não, se você está do lado do profissional de SI, você já sabe. Exatamente. Foi isso, é A ou B. Você não pode ser depende. E aí e funciona de forma bidirecional, né? Você pode fazer o contraditório ali com ele, mas e se eu te dissesse tal coisa, seria desse jeito? Não, por causa disso. Ué, mas isso não comprova tal coisa? Ah, é verdade, deixa eu ir lá ver. E aí ele começa a fazer um trabalho mais completo. Né? Eu conheço muitos advogados que reclamam, esse relatório aqui veio muito simples, veio muito direto, uma página, eu fiquei com uma série de outras dúvidas, tá objetivo demais, você sabe disso, tem coisa que não adianta ser só bom, tem que parecer bom. E aí, nesse sentido, como é que você demonstra que você foi meticuloso, que você checou todas as arestas e tudo mais? Então, essa interação entre jurídico e TI, jurídico e segurança da informação, tentar trabalhar juntos aí pelo menos 2, 3 semanas e tal, certamente vai ser muito benéfico para as duas partes, porque no fim do dia, né, e só para emendar isso com uma pergunta que eu recebo muito nos cursos de formação de DPO encarregado, né, que eu faço,
muitos advogados me perguntam, né, Montanaro, quem que você acha que tem que ser o encarregado da empresa? O advogado ou a pessoa de segurança da informação ou a pessoa de tecnologia da informação? E eu costumo dizer que só essa pergunta já me incomoda num primeiro momento, porque eu não acho que tem que ser uma pessoa, tem que ter um time multidisciplinar. E aí, nesse sentido, eu gosto do advogado para ser o líder do time, o chefe do time, porque tem a ver com uma lei. Mas se ele não tiver o apoio de um perito, de uma pessoa da área de segurança da informação, de uma pessoa da área de TI, não tem como essa área fazer um bom trabalho, na minha opinião. Concordo muito com você, especialmente porque nesse movimento que a gente vem de transformação socioeconômica, em que cada vez mais os dados estão de fato movimentando a economia, não adianta eu ter um encarregado que seja muito bom na lei e que ele não consiga entender o fluxo dos dados, que ele não consiga entender as transferências, porque na hora de responder, eventualmente, um questionamento, no lugar de agir em prol da empresa, ele pode estar até agravando a situação, dando uma resposta desapartada da realidade. Excelente. Então, assim, eu acho que hoje em dia, uma coisa que eu converso muito com os meus pares, o mundo inteiro está se reinventando, as profissões, os profissionais da área de tecnologia estão à frente, porque quem lidera esse movimento de transformação, tanto que se fala em transformação digital, é a área da tecnologia, mas o advogado, por exemplo, que não buscar se reinventar e acompanhar esse movimento para se atualizar, para entender das novas tecnologias, para entender que quando eu falo, por exemplo, de internet, eu preciso entender latência, eu preciso entender uma série de coisas que impactam, os tipos de contrato, se é serviço agregado, se é de fato telecom, que hoje é um serviço essencial. Enfim, a gente vai ficar para trás, porque está tudo mudando o tempo todo e numa velocidade que não dá para o advogado falar, não, eu só entendo de lei. Você tem que entender do negócio, você tem que entender da operação. E isso está cada dia mais ligado com tecnologia. As condutas são primariamente digitais hoje, né? Então, os hábitos mudaram. As pessoas antigamente acordavam e escovavam os dentes. Hoje as pessoas acordam, checam o WhatsApp e escovam os dentes. Então, mudou, o ser humano mudou. Nesse sentido, veja, só para finalizar, tem um fabricante de aparelhos de computação forense chamado Cellebrite. Eles soltaram um estudo que diz que no ano de 2018, de 80% a 90% de todos os crimes praticados nos Estados Unidos deixaram algum tipo de rastro digital, de evidência digital. Também pudera, né? Todo mundo tem um celular no bolso, tem as câmeras de vigilância na rua, tem as estações radiobase das antenas de telefonia, tem câmera, enfim. Então, fato é, né? Até os carros têm coisa de informática. Tá? Então, fato é que hoje o advogado precisa entender de tudo isso, porque a grande parte dessas condutas ou envolve um e-mail, ou uma mensagem de WhatsApp, ou o carro, ou sei lá o quê. Então, faz parte da vida digital hoje em dia. Entendi. Domingo, então, para finalizar, porque eu já tomei demais o seu tempo, eu queria te pedir para te agradecer e te pedir para que você deixasse algumas dicas, e aqui agora que a gente não pensar só no público final, advogado, mas em todas as pessoas que estão nos assistindo, desde aquelas mais qualificadas às menos, enfim, que tipo de cuidados, que tipo de investimento, se eu usar um antivírus, uma versão free, tá tudo bem, que tipo de perfil de usuário já recomenda que eu tenha um investimento, né, com segurança, enfim, que dicas você daria para nós, pessoas simplesmente despidas de suas profissões? Eu acho que agora entramos numa era mais perigosa, tá? Essa é uma opinião particular minha. Eu tenho percebido, principalmente, eu tenho sentido mais insegurança ao caminhar na rua nos últimos 3 meses, por exemplo, tem sido igual no ambiente digital. Perceba, a vida presencial, a vida digital, a gente tem do outro lado muitos adversários, seja para te atacar na rua, seja para te atacar na internet. Então, óbvio, a gente pode passar horas aqui falando, não utilize senhas pequenas, não utilize senhas repetidas, use antivírus. Tudo isso todo mundo já fala e eu não vou tirar a importância disso, mas eu queria falar de uma coisa maior, que é o estado de alerta, gente. Então,
A gente está, e assim, nos Estados Unidos tem um negócio que eles chamam lá de DEFCON, né, que é o nível de alerta, e a depender do nível de ameaça do território nacional, eles colocam lá DEFCON 1, 2, 3, 4 e 5, é tipo a ameaça nuclear, que vai explodir tudo, etc. Então, eu acho que a gente tem que ter uma cultura, mais ou menos nesse sentido, que é, olha, se agora a gente está num período mais perigoso, tem mais bandido, muita gente que não está hoje conseguindo angariar uma renda mensal e está começando, infelizmente, a praticar golpes pela internet, ou seja, o número absoluto de bandidos está aumentando vigorosamente. Então, a gente precisa ficar mais esperto. Então, a gente precisa levantar a guarda. E a gente precisa, para quem se toca disso dentro de uma comunidade, uma família, uma empresa, um conjunto de amigos, tem o dever de fazer isso com os seus outros partícipes daquela comunidade. É o nosso dever de cidadão, percebe? Então, é importante que a gente alerte os outros do tipo, cara, primeiro, óbvio, né? Desconfie, guarda alta, se eduque, leia, aprenda a respeito e aprenda pelo amor, porque aprender pela dor vai custar caro. É isso. E aí, como fazer é o mais fácil, mas se você não se conscientizar que agora é a hora de fazer alguma coisa, senão vai doer muito, você vai ser mais uma vítima em pouco tempo. Então, acho que é isso. Acho que o principal, além de ter oportunidade de te ouvir, de saber de outros golpes, enfim, é esse teu recado final, acho que vindo de alguém que é da área efetivamente, porque às vezes um advogado, quando fala, as pessoas acham, não, tá falando só porque atua num recorte temático diferente, não é isso. Então, acho que a nossa missão aqui hoje foi concluída com sucesso. Novamente, te agradecer demais a generosidade, a sua acolhida desde o meu primeiro contato para fazer esse pedido. Prazer enorme. A Fernanda também. Muito obrigada a você. Deixar o convite para os colegas que quiserem conhecer mais sobre os cursos, sobre as aulas. Aqui no Rio, o domingo integra o corpo docente do curso de formação de DPO da FGV. Estou correta? Estou corretíssimo. Então, tem uma quarta turma aí para acontecer em breve. Então, tá vendo? Enfim, tem a Venture Academy também. Se vocês o acompanharem em redes sociais, vocês vão ver que ele sempre está compartilhando coisas super interessantes para todos nós. Então, muito obrigada. Siga firme, a gente precisa de você firme nesse posto aí, porque as ameaças são enormes. Eventualmente nossa desatenção também, então ter gente dedicada a isso é muito importante. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade aqui de falar primeiro contigo, que também admiro, segundo, neste canal, que certamente tem muita gente que pode se beneficiar disso, e mais do que isso, pode retransmitir a mensagem para quem é mais vulnerável, para quem está precisando mais. Então, eu me coloco sempre à disposição. Gosto muito de fazer isso, acho que é um dever social de disseminar esse tipo de conteúdo. Então, fico de verdade honrado e lisonjeado. Muito obrigado. Nada. Para quem quiser acompanhar depois, vai ficar no IGTV da Ordem, então marquem os amigos, assistam.